Olá, meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua casa, esteja sobre todos neste momento. Muito agradecido por mais uma vez você estar abrindo as portas da sua casa para que nós da Civilar, Segunda Igreja Batista em Laranjeiras, possamos estar juntos, adorando o Senhor, louvando ao Senhor. Somos muito agradecidos a Deus por esse privilégio. Família Civilar, que saudades! Saudades daquele abraço gostoso, da comunhão dos nossos cultos, daquele calor maravilhoso que nós tínhamos uns com os outros. Mas também temos aprendido coisas maravilhosas neste tempo. Nós temos aprendido que podemos permanecer juntos apesar do distanciamento social. E através da oração nós fazemos isso. Hoje este culto é uma forma de nós estarmos nos reinventando, aprendendo coisas novas. Iremos prestar ao Senhor da mesma forma que você, dentro da sua casa. Cada um que estará participando deste culto vai fazê-lo da sua própria casa, do seu próprio lugar. E para mostrar que nós podemos estar unidos com um só propósito em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E neste sentido, eu quero convidar você e toda a sua família a fazer como Davi fez. É interessante a palavra dele que eu gostaria de estar compartilhando com você neste momento de abertura do nosso culto. No Salmo 144, Davi, ele diz assim ao Senhor: cantarei uma nova canção a ti, ó Deus. Tocarei para ti a lira de 10 cordas, para aquele que dá vitória aos reis, que livra o seu servo Davi da espada mortal. Amém? Aleluia. Davi diz que pode cantar ao Senhor, mas não é por causa das circunstâncias favoráveis a ele. Pelo contrário, ele sabia que podia confiar em Deus. E aqui é muito interessante porque ele fala assim: cantarei ao Senhor, porque é Ele que dá vitória aos reis. Veja só, ele não confiava no poder do armamento do rei, o poder dos seus cavalos. No Salmo 20, versículo 7, ele vai dizer: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. É assim, não é pelo poder que nós podemos. Estamos passando por uma dificuldade muito grande, uma pandemia de uma doença que está aí, está assolando toda a humanidade, mas nós só podemos ficar livres se confiarmos no Senhor. Não confiemos no poder humano, mas confiemos em Deus. E mais para frente, Davi diz que toda essa confiança, esse louvor que ele pode colocar ao Senhor, que nós convidamos você para fazer conosco nessa noite, ele diz que isso iria se refletir em toda a sua casa. Glórias a Deus. Ele diz: então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas, as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Isso iria se refletir na sua família, no seu sustento, iria na forma como ele iria conduzir. Então, neste mês da família, em que nós estamos com a campanha de oração Jesus transforma a minha família, que você possa colocar toda a sua confiança no Senhor. Confie em Deus. Transforma a minha família, curando-a das enfermidades, livrando-a do mal, que a sua fé esteja totalmente voltada para o Senhor, principalmente que Jesus transforme a sua família do poder da morte para o poder da vida, dando-lhe vida e vida em abundância. Que coisa tão maravilhosa! Mais uma vez, nós agradecemos você e queremos convidá-lo agora a orar conosco, a falar com Deus. Vamos iniciar este culto lendo a palavra e também falando já com o nosso Deus. Paizinho querido, nós te somos gratos por este momento tão precioso que podemos passar na tua presença, em oração e em comunhão com a tua igreja, através da mídia, através deste canal, ó Deus. Nós
te agradecemos porque o Senhor tem nos dado o privilégio de continuar fazendo a tua obra. Nós te louvamos pelos livramentos que nos tem dado até aqui. Te agradecemos pela existência da tua igreja e pela plantação, ó Deus, do teu evangelho nos corações das pessoas. Pai querido, neste momento, em nome de Jesus, colocamos a nossa família diante de ti. Transforma, salva, regenera, liberta. Ó Deus, faça o que for necessário, mas para que a nossa família esteja toda ela diante do altar do Senhor. Pai, neste momento, colocamos as famílias que estão enlutadas, sofrendo, ó Deus, que estão vivendo em desesperança neste mundo, não acreditando mais, talvez achando que o Senhor esteja demorando demais a responder. Pai querido, tenha misericórdia, que a tua graça se renove sobre eles. Pai querido, nós também rogamos ao Senhor, para que tudo que for feito aqui, ó Deus, neste culto, seja para a honra e glória do Senhor. Toma o nosso irmão Daniel, que vai nos trazer a palavra, aqueles que vão estar, ó Deus, nos ministrando através da música, para que o Senhor possa usá-los como instrumentos nas tuas mãos, e que nós juntos possamos mostrar o que é uma igreja de Jesus. Nós oramos em nome dele, o nosso Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Pois é, meus irmãos, amigos, vamos juntos agora adorar ao Senhor. Graças e paz, meus irmãos. Nesse momento nós vamos adorar ao Senhor com algumas canções. Eu queria convidar a todos para adorar junto com a gente. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. E a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, tão grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, tua obra vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém, glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui nessa noite, queremos louvar e bendizer o Teu santo nome, agradecer, Senhor, pelo dom da vida, por mais esse dia divino que o Senhor nos concedeu, por esse domingo, Senhor, maravilhoso, que podemos estar em Tua presença, ó Pai, e nós queremos, Senhor, Te bendizer e glorificar o Teu santo nome, porque nós Te adoramos, ó Deus, pelo que Tu és, e Te louvamos e Te bendizemos, Senhor, pela Tua obra em nossas vidas, pela Tua obra em nosso meio. Pai querido, nós Te exaltamos, Senhor, porque sabemos que até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor mesmo em meio a tanta dificuldade, mesmo em meio a tanta tribulação, Senhor, o Senhor tem nos preservado, ó Pai. Por isso nós consagramos nossas vidas em Suas mãos nessa noite, te pedindo, Senhor, que o Senhor venha realmente falar aos nossos corações, Pai, que o Senhor venha transformar as nossas vidas, ó Deus, através da Tua palavra, e que o Senhor possa estar nos confortando, meu Deus, nesse momento que temos que ficar distante, ó Pai, uns dos outros, mas sabemos que estamos perto, Senhor, pelos nossos corações, pelos nossos sentimentos, e sabemos que o Teu amor nos conforta, que o Teu amor nos traz a paz e nos traz a esperança. Pai Santo, fica conosco, Senhor. Fala aos nossos corações através do Seu servo, irmão Daniel, que vai nos trazer a Tua palavra.
Pai, que o Senhor possa estar nos dando o conforto, meu Deus, que somente a Tua palavra e o Teu amor nos traz. Recebe, Pai, o nosso louvor, recebe, Senhor, a nossa adoração, para a glória do Teu nome. É o que nós choramos agradecidos, pedindo perdão pelos nossos pecados, e assim os fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa obra não pode parar. Nós precisamos continuar sendo fiéis ao nosso Deus, assim como Ele é fiel a nós, assim como Ele tem nos preservado, assim como Ele tem nos ajudado. Por isso nós te pedimos que você não deixe ainda de continuar colaborando com o celeiro do amor, né? Pode estar entrando em contato conosco para que nós possamos estar buscando esses alimentos e também ajudando a outras famílias que necessitam do nosso apoio. Estejam conosco também em oração e querendo depositar os seus dízimos, é só olhar a conta que está aqui abaixo, o número da conta que aparece aqui abaixo, faça a sua transferência, faça o seu depósito. A campanha missionária não terminou, essa ação continua e a igreja precisa avançar. Nós contamos com o seu apoio, contamos com a sua colaboração e com a sua fidelidade. Que Deus então possa sim estar abençoando grandiosamente a sua vida e que o amor de Deus, através da palavra que nosso irmão Daniel vai trazer para nós agora, possa também te dar o conforto e a esperança. Amém? Irmão Daniel, você é a palavra. Olá pessoal, é um prazer imenso poder estar aqui mais uma vez compartilhando e meditando com vocês acerca das verdades da palavra de Deus. Quando o pastor Eliton me convidou para estar trazendo essa palavra para vocês, para a igreja, nessa noite, quando ele me convidou, eu fiquei pensando, o que eu vou falar para a igreja? Como sempre acontece, né? Orei e pedi que o Senhor falasse comigo. E o pastor, ele tinha me dito que eu estaria falando para toda a igreja, porém de uma forma assim mais específica para os filhos, para os jovens. Então eu lembrei de uma mensagem que eu já tinha visto algumas vezes, que é do pastor Bruce Wickson, que o nome desse sermão é o Sermão das Três Cadeiras. Ele pregou esse sermão na IBAB, a igreja do pastor Ed Renekiewicz, e o pastor Ed também se inspira nessa mensagem para poder compartilhar com a igreja. E baseado nesse sermão, pregado pelo pastor Ed René, eu me inspirei nesse sermão para poder estar trazendo para vocês nessa noite uma mensagem do coração do Senhor aos nossos corações. Antes de estar dando início à mensagem em si, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês e acompanhem o texto que está em Juízes, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 12. O texto diz assim: Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Tinat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprove e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. A mensagem que eu quero trazer para vocês nessa noite, ela tem como tema, inspirado no Sermão das Três Cadeiras, ela tem como tema, por que é importante buscar experiências com Deus? O contexto desse texto que eu li para vocês é o início, capítulo 2 do livro de Juízes. E o contexto de todo o livro de Juízes é um ciclo onde
após o povo vir para Israel, como o próprio texto diz, retornar para Israel, Josué assume como um grande general, lidera aquele povo para poder adentrar a terra prometida, terra essa que havia sido comprada por Abraão, e após o período em que Jacó foi para o Egito, outros povos dominaram ali aquela região. Então, abrindo um parênteses aqui para um pouquinho de história, às vezes as pessoas se perguntam, nossa, então como que Deus permitiu que o seu povo matasse tantas pessoas para poder entrar na terra que ele prometeu? Porém, aquela terra já pertencia ao povo de Israel, já pertencia aos hebreus, já pertencia ao povo de Deus, porém outros povos tomaram aquela terra. E por causa disso, aquela terra que havia sido prometida a Abraão estavam com povos idólatras, com outros povos, e o povo de Israel precisou então, primeiro tentaram adentrar a terra de forma pacífica, não conseguiram, então tiveram sim que ter um general como Josué liderando eles à frente de batalha, liderando eles para reconquistar a terra que já os pertencia. E o que aconteceu após o povo adentrar a terra? Josué morreu. Josué, ele cometeu um erro que muitas pessoas nas igrejas cometem, que é o quê? Não treinar um líder para te suceder. Muitas vezes estamos em postos de liderança e cometemos o erro de não treinar alguém para poder continuar o nosso trabalho. Então, aquelas pessoas que viram os milagres que o Senhor fez, aquela geração que sucedeu Josué, ainda permaneceu firme nos caminhos do Senhor. Porém, a geração que veio após essa geração, uma geração, depois da de Josué ficou uma, após a geração de Josué, a geração que veio depois de todos esses que conheceram, ou de ouvir falar, ou de ter vivido as experiências ali com Deus, de reconquistar a terra, de ver o Senhor provendo no deserto. Esse povo, essa nova geração é uma geração que não tinha experiência com Deus. Era uma geração que não conhecia Deus verdadeiramente. Então, o Ed, pastor Ed René, ele cita 3 tipos de pessoas, 3 grupos de pessoas baseado nesse texto. O primeiro grupo de pessoas é a geração do compromisso, o povo que tinha compromisso com Deus, o povo que conhecia Deus. Podemos usar como exemplo pessoas como Abraão, pessoas como Davi, que tiveram experiências reais com Deus, experiências verdadeiras, experiências pessoais com Deus. O segundo grupo de pessoas que ele vai citar é o grupo de pessoas que conheciam as experiências dos seus pais, que não tinham experiências com Deus, mas que conheciam as experiências que seus pais, que seus antepassados tiveram. Podemos citar Isaac, podemos citar Salomão. Eram pessoas que não tiveram experiências fortes, experiências, não conheciam a Deus tão verdadeiramente quanto os seus antepassados. E o terceiro grupo de pessoas que o Sermão das Três Cadeiras vai citar através do Ed é o povo que conhecia a Deus, o povo que não conhecia a Deus. O povo que não tinha um relacionamento íntimo e próximo com o Senhor Deus. Esse povo era o povo que conhecia as experiências dos seus antepassados, mas eram umas experiências que já estavam muito mais distante deles. Podemos citar Roboão, por exemplo, filho de Salomão. Então, em Juízes, voltando para o livro de Juízes, nós temos esses 3 grupos de pessoas. O grupo de pessoas que conhecia o Senhor, da geração de Josué, o grupo de pessoas que conhecia as histórias que a geração anterior viveu, e após esse, o grupo de pessoas que não tinham experiências com Deus. A partir disso, nós entendemos o motivo pelo qual devemos buscar experiências com Deus. Imaginem vocês que
em Juízes, nós vamos perceber que acontece um ciclo onde essa nova geração que não conhecia Deus, que não tinha um líder que conhecia Deus, essa nova geração ela passa por um momento de um ciclo onde eles começam a idolatrar outros deuses, deuses dos povos vizinhos, deuses dos povos que haviam dominado a terra onde eles estavam e que agora estavam na circunvizinhança. Então eles começam a idolatrar esses deuses, eles começam a fazer aquilo que o Senhor reprova, e essa frase é uma frase que se repete por diversas vezes no livro de Juízes. E o povo de Israel fez o que o Senhor reprova. E ao fazer o que o Senhor reprova, idolatrando outros povos, a ira do Senhor se acendeu. E ao se acender a ira do Senhor contra esses povos, o que aconteceu? Esses povos, ao se acender a ira do Senhor contra Israel, os povos vizinhos tentando retornar para a terra, então o Senhor permitiu que Israel por diversas vezes fosse dominado por outros povos, como punição pelo seu pecado de idolatria. O Senhor permitiu que povos como os moabitas, povos como os filisteus, dominassem algumas das tribos de Israel por algum tempo. E quando o povo então parava de idolatrar outros deuses e clamava ao Deus de Israel, clamava ao Senhor, pedindo por misericórdia, então o povo era ouvido pelo Senhor, e o Senhor levantava um libertador, o Senhor levantava um juiz. E esse juiz, assim como Sansão, como Débora, como Eude, como Gideão, eram homens que conheciam a Deus, que se voltavam para o Senhor e buscavam ajuda no Senhor para poder se livrar do jugo que aqueles outros povos estavam impondo sobre Israel. Então, dessa forma, o povo era liberto novamente e aquela geração, durante a liderança daquele juiz, aquela geração ela continuava firme na presença do Senhor. Aquela geração ela continuava servindo a Deus, mas quando passava-se o tempo daquela geração, quando aquele juiz morria, o povo novamente se voltava à idolatria. E novamente vemos o texto dizendo, eles faziam o que o Senhor reprova. Novamente voltavam à idolatria. Ou seja, eram pessoas com o coração obstinado, pessoas que não tinham raízes, que não tinham um fundamento firme. Eram pessoas que não tinham experiências reais com o Senhor. Suas experiências eram vazias, eram experiências superficiais. E aí eu trago para a nossa geração. Será que os nossos netos, será que os nossos bisnetos vão conhecer o nosso Deus? Nós temos visto o aumento muito grande do ateísmo, o aumento muito grande da religião islâmica no Brasil. Será que isso, de certa forma, não tem sido culpa nossa? Sinceramente, quando eu assisto noticiários, quando eu assisto a TV, eu me envergonho profundamente com a atitude de algumas pessoas que se dizem cristãs. Infelizmente, o evangelho, ser evangélico não é mais um elogio, não é mais algo que a gente se sente bem ao ouvir, nossa, você é evangélico, você é crente. Muito pelo contrário, se tornou até motivo de chacota ser crente, ser evangélico. Será que os nossos filhos, os nossos netos, as nossas futuras gerações vão se interessar pelo evangelho? Outra pergunta que temos que fazer, será que o evangelho que nós temos transmitido para as pessoas, para os nossos próximos, será que tem sido um evangelho verdadeiro, um evangelho que atrai essas pessoas para o Cristo verdadeiro? Então, a partir disso, eu listei alguns motivos pelos quais devemos buscar experiências com Deus, se inspirando no que aconteceu no contexto de Juízes, no que aconteceu com o povo de Israel no contexto de Juízes. Inspirado nisso, inspirado no Sermão das Três Cadeiras, eu quero compartilhar com vocês os motivos
pelos quais, alguns dos tantos motivos pelos quais devemos buscar experiências com Deus. Um dos motivos devemos buscar experiências com Deus para fortalecer a nossa fé. Infelizmente, o evangelho que tem sido pregado hoje em dia é um evangelho onde o homem está no centro. É um evangelho que não tem raízes no Senhor. É um evangelho que chamamos de antropocêntrico. Ou melhor, não é evangelho. Não é a mensagem de Cristo. Não é a mensagem onde devemos nos esvaziar de nós mesmos. Não é o evangelho da renúncia. É um evangelho baseado em achismos. É um evangelho baseado em relativismos. Não é um evangelho onde Cristo está no centro. É um evangelho onde pastores, ou ditos pastores, dizem que se Deus realmente estivesse no controle de tudo, como cremos, que Deus está no controle de tudo, que não existiria uma doença como essa que nós estamos passando por ela, esse momento de crise por causa do Covid no qual estamos passando. Não haveria essa infelicidade, com perdão da expressão, essa grande desgraça que abateu todo mundo. Mas sim, Deus está no controle. E desde lá, antigamente, da época dos juízes, haviam muitas desgraças vindo sobre os povos. O próprio Cristo nos disse que nós viveríamos por períodos de aflição, que esses seria apenas o início das dores, guerras, rumores de guerras, doenças, pragas e tantas outras coisas que têm assolado e que ainda vão assolar a nossa geração e quem sabe as próximas gerações, se é que terá próximas gerações. Nós devemos ter experiências com Deus para poder fortalecer a nossa fé. Quantas pessoas nesse momento não estão vivendo uma crise na sua fé? De não entender o porquê que Deus tem permitido essas coisas acontecerem. Quantas pessoas não têm tido crise de fé e não têm, nesse momento que muitas igrejas, a maioria das igrejas com pastores coerentes, pelo menos as que têm pastores coerentes, estão com as portas fechadas, fazendo seus cultos online ou de outras maneiras, cultos nos lares. Quantas pessoas não vivem o evangelho onde o templo é o centro e não Cristo, onde o púlpito é o centro e não Cristo. Quantas pessoas nesse momento não estão com crises na sua fé porque não tem a igreja como uma espécie de posto de gasolina, onde ele vai ali, se abastece de Deus para passar o resto da semana sem nem abrir a Bíblia, sem nem botar o joelho no chão para orar, e se esvazia de Deus para quando chegar novamente no próximo culto ele se abastecer de Deus novamente. E nesse momento, sem poder estar indo às igrejas, está tendo crise de fé porque nunca viveu o evangelho, nunca teve experiências reais com Deus. Eu uso aqui o exemplo de Davi. Davi ele não chegou ali naquele campo de batalha e simplesmente me dá aí uma pedra, eu vou matar esse gigante, uma espada porque eu sou bom. Não. Davi ele sabia no Deus que ele cria. Ele já havia enfrentado o leão, ele já havia enfrentado o urso, ali sozinho no campo, sem nenhuma testemunha, cuidando das ovelhas. Ele conhecia Deus, ele tinha experiência com Deus. Então, quando ele viu aquele gigante, ele não se amedrontou porque a sua fé estava firmada no Senhor. Nós, jovens, principalmente os jovens, devemos buscar experiências com Deus. Nós não podemos nos apegar nas experiências dos nossos avós, dos nossos pais. Não é porque você é filho de crente que você é crente. Não é porque você vai para a igreja todo final de semana com seus pais que você é crente. Será que você realmente já teve experiência com Deus? Será que você realmente já teve um encontro real com o Senhor? Será que a sua fé está fortalecida? Firmada no Senhor? Uma segunda lição que eu trago para a gente nessa noite
é que nós devemos buscar experiências com Deus para que a gente possa ter mais intimidade com o Senhor. A Bíblia vai nos falar sobre Enoque, vai dizer que Enoque andou com Deus. Enoque está naquele grupo do compromisso. Um homem que teve compromisso com o Senhor, ao ponto de ser arrebatado. Enoque foi um homem que teve tantas experiências com Deus que Deus o abraçou para si, Deus o absorveu em si. Deus o tomou para si. Nós precisamos buscar experiências com Deus para que o nosso conhecimento sobre Deus cada dia seja maior. Devemos buscar experiências com Deus para que a gente possa conhecer cada dia mais o Senhor Deus. Assim como a corça anseia por águas, devemos ansiar, desejar estar estudando, meditando a palavra de Deus para conhecer cada vez mais o Senhor e termos cada vez mais o caráter de Cristo, o caráter do nosso Deus. Nós precisamos buscar experiência com Deus para que a gente possa ter mais maturidade, mais intimidade, mais comunhão e assim a gente possa ter mais constância na nossa fé. Somos extremamente inconstantes, assim como os juízes, assim como o povo de Israel na época dos juízes. Temos uma grande inconstância. Confiamos em Deus, não confiamos em Deus. Louvamos a Deus, não louvamos a Deus. Precisamos ser constantes na nossa fé, na nossa vida de oração, na nossa vida de leitura diária da Bíblia. Precisamos ser pessoas que olhem para nós e sintam a presença de Cristo em nossas vidas, percebam a presença de Cristo em nossas vidas. Eu lembro aqui de uma experiência de quando eu era adolescente. Eu me converti aos 12 anos. Quando eu estava com uns 13, 14 anos, estudando no colégio estadual, lá em Viana, eu lembro que eu fiz amizade com um grupo de cristãos e a gente costumava até, em alguns intervalos, ir para uma sala que ficava que não tinha aula e orar, cantar louvores. Porém, uma dessas pessoas me conhecia de além da escola. E eu lembro que um dia ela virou para mim e falou assim: Daniel, eu só fui saber que você era crente porque você falou. Imagine vocês como que isso não foi pesado. O quanto eu não refleti depois sobre isso, de qual testemunho eu tenho dado. Será que realmente o que eu tenho transmitido para as pessoas é que eu sou um cristão verdadeiro? Eu prefiro usar a palavra cristão porque evangélico já virou zombaria, crente já virou piada, então cristão, seguidor de Cristo. Um imitador, um pequeno Cristo, um imitador de Cristo. Será que realmente não temos manchado o nome de Cristo com o termo cristão? Ou será que realmente temos sido cristãos verdadeiros? E outra lição que eu tiro do contexto de Juízes é que devemos buscar experiências com Deus para a nossa santificação. Assim como eu disse, se eu vivesse uma vida de constância na minha fé, eu não teria escutado de uma colega minha de escola que ela só soube que eu era cristão porque eu disse. Quando nós temos experiência com o Senhor, quando nós buscamos experiências com o Senhor, dificilmente a nossa vida vai ser como o livro de Juízes e o povo de Israel fez o que o Senhor reprova. Apesar de todos os dias pecarmos, quando buscamos experiências com Deus, temos essa convicção, temos essa certeza de que a nossa vida ela não vai ser baseada, não vai ser uma biografia onde por diversas vezes vai ter lá em letras garrafais e Daniele fez o que o Senhor reprova, e pastor Elton fez o que o Senhor reprova. Não, a nossa vida vai ser baseada em sermos bem vistos como cristãos. As pessoas olharem e realmente verem que somos separados, verem que temos um bom testemunho. O que você tem transmitido como cristão? Qual tem sido a sua postura como homem e mulher de Deus, como jovem de Deus? Você realmente tem sido salvo? Você realmente tem sido luz? O que nós temos transmitido para as pessoas?
Eu acho interessante que quando eu era também adolescente, na época dos Embaixadores do Rei, uma coisa que o meu conselheiro sempre falava comigo era que o local mais difícil, os dois locais mais difíceis para dar testemunho é na escola e dentro de casa. Porque dentro de casa, na escola você quer agradar os seus amigos e dentro de casa você é você mesmo. Então quando você é você mesmo, quando você mostra quem você realmente é nesse momento que você transmite a essência de Cristo ou não. Então, continuando, precisamos buscar experiências com Deus para que a gente possa confiar mais no Senhor, para que a gente possa conhecer melhor o Senhor, para que sejamos cristãos maduros, cristãos constantes, cristãos que denotam em si o caráter de Cristo. Eu quero concluir perguntando para você. Quando você analisa aqueles grupos que eu citei lá no início, um grupo que tinha experiência com Deus, um grupo que era a resposta dele era primeiro Deus, depois eu. Como Enoque, como Abraão, como Davi, primeiro Deus, depois eu. Abraão, quero seu filho. Deus, seu filho, sacrifique seu filho. Sim, Senhor. Eu não gostaria de fazer isso, mas primeiro o Senhor, depois a minha vontade. Será que nós temos sido cristãos? Estamos no grupo das pessoas que estão indo na igreja, que até simpatizam, mas quando está fora da igreja, quando está fora do grupo de crente, aí ele é o famoso chuchu, tem o gosto daquilo que ele está no meio. Está no meio de quem não é crente, ele também não age como um crente. Quando está no meio de quem é crente, ele age como crente. É o morno, é aquele que, desculpa a expressão, não fede nem cheira. É o café com leite. Ou será que estamos no grupo daqueles que nem cristãos são? Grupo da crise. Grupo daqueles que não conhecem a Deus. O que nós temos transmitido para as pessoas? Eu lembro que quando eu estava, no momento eu estou com o meu seminário trancado, mas quando eu estava ainda no terceiro período, eu lembro que um dos pastores estava me dando aula, ele contou a experiência de que ele faz aconselhamento, né, como todo pastor, e num desses aconselhamentos ele atendeu a filha de um pastor. E ele vendo as crises que aquela menina tinha, as crises de fé, as dificuldades que ela tinha em compreender sobre o caráter de Deus e trazer aquilo para a vida dela, ele espantado por ela ser uma filha de pastor, ele perguntou: minha filha, você é casada? Você é convertida? Ele perguntou para ela: filha, você é convertida? E ela vira para o pastor e diz assim: pastor, eu não sei nem se meu pai é convertido. Eu não sei o que realmente é ser convertido. Qual era o exemplo que esse pai, um pastor, estava passando para sua filha? É aquela história do líder da igreja que o filho um dia chega para o pastor e fala: eu queria morar na igreja, pastor. E o pastor vira: meu filho, nossa, que lindo, mas por que você está falando isso? E a criança vira para o pastor e fala: nossa, que papai aqui é tão bom, papai aqui prega, papai aqui não bate na mamãe, papai aqui é tão bom. Papai aqui não me xinga, não me bate. O que será que nós temos transmitido? Qual tipo de cristão nós temos sido? O cristão de verdade? Ou nem lá nem cá, um pé no mundo, um pé na igreja? Ou cristãos verdadeiros? Ou temos sido pessoas que não demonstram nenhum cristianismo, que não conhecem a Deus, que não conhecem a palavra de Deus profundamente? Que tipo de cristão nós temos sido? Meu desafio para você nessa noite é que você busque experiências com Deus. É que você se dedique à palavra de Deus, para que a sua vida não seja baseada nessa inconstância do povo de Israel, de viver fazendo aquilo que o Senhor reprova. Você possa ter intimidade com Deus. Que você possa ser um cristão relevante,
Que você possa ser relevante dentro da sua casa. Que você possa fazer diferença como cristão. Que você não seja apenas mais um. Que nós não sejamos cristãos irrelevantes. Nós possamos buscar experiências com Deus para que nós possamos viver em consonância com o que Ele espera de cada um de nós. Esse é o meu desafio para você nessa noite. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Deus Santo, Deus maravilhoso, eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Te agradeço, Senhor, porque apesar de toda a crise que nós temos vivido, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos direcionado. Temos a certeza, ó Deus, que o nosso Redentor vive. Eu peço a Deus que o Senhor possa perdoar a nossa inconstância, assim como o povo de Israel vivia fazendo o que o Senhor reprova. Nós também muitas vezes nos pegamos nesse ciclo de te buscar, fazer o que o Senhor reprova, te buscar, fazer o que o Senhor reprova. Perdoe, Senhor, nosso coração obstinado e nos permita viver experiências com o Senhor, experiências reais com o Senhor, experiências verdadeiras, ó Deus, com o Senhor. Nos guie, nos sustente, nos direcione, ó Deus, para onde o Senhor quer que vamos, para aquilo que o Senhor quer que façamos. Esteja conosco. Em nome do seu santo e amado Filho de Jesus, é que eu te oro e te agradeço. Amém. Que bom, irmãos! Que aleluias, aleluias! Que culto maravilhoso nós podemos estar prestando ao Senhor, né? Mais uma vez, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua companhia. Vamos estar juntos. Não esmoreça a sua fé em nenhum instante. Não esmoreça. Esteja firme com o propósito em Deus. Que você tenha uma ótima semana, abençoada semana, em nome de Jesus. E até quarta, quando estaremos juntos, nosso culto de oração, sala de oração juntos, para buscarmos a face de Deus. Ótima semana, Deus abençoe, muito obrigado pela tua companhia.